O campo elétrico, o que cria o campo elétrico é uma carga elétrica. Ela pode estar estática, ela pode estar em movimento, né? É a própria carga, certo? O que cria um campo magnético, a gente vai ver que é a fonte do campo magnético é uma corrente elétrica, é uma carga em movimento, certo? Ou são cargas elétricas em movimento. Se existe uma corrente elétrica, então essa corrente elétrica ela vai gerar, né, necessariamente um campo magnético. Então a corrente elétrica é a entidade fundamental aí que a gente pode chamar é uma fonte de campo magnético. Assim como a carga elétrica estática é a fonte de campos elétricos, a corrente elétrica, que são cargas em movimento, ela é a fonte, né, do campo magnético. Tá? E isso foi observado então pela primeira vez a partir lá daquele experimento de Ørsted, né? Daquela observação de Ørsted. Essa corrente ela estava criando um campo magnético, fazendo essa bússola aqui se alinhar com outra direção. Né? Aqui tinha o campo magnético da Terra, ele criou um outro campo a partir dessa corrente aqui. Tá? Isso a gente vai quantizar também mais tarde através da lei de Biot-Savart. Né? Se eu, através desses experimentos de Ørsted, né, se a gente pegar uma corrente elétrica e vamos convencionar aí, precisar aquela notação de vetor, né? Se eu tenho um vetor aqui, ó, desenhado dessa forma, esse vetor ele está desenhando aqui entrando no plano, né? Um vetor entrando no plano aqui do meu quadro aqui que eu estou desenhando, né? Se fosse uma força, ela estaria uma força perpendicular aqui à superfície dessa área que eu estou escrevendo e ela está entrando nesse plano. E usando aquela convenção, essa convenção também, a gente desenha um círculo com um ponto, né? Ele quer dizer que essa força, ou esse vetor, ele está saindo desse plano. Ele é perpendicular a essa superfície aqui e ele está saindo do plano. Então, se a gente pegar uma corrente elétrica entrando nesse plano, tá? Então esse aqui é uma corrente I atravessando esse plano. Se a gente colocar agora ou pegar uma bússola e ir colocando ela, colocando ela em posições diferentes aqui no entorno deste fio, para ver como que é a direção desse campo, descobrir experimentalmente como é que é a direção desse campo no espaço em torno desse fio. Se a gente colocar uma bússola aqui em cima, né, a gente vai observar que ela vai se alinhar, né, com a corrente fluindo no fio, desta forma aqui, com a agulha polo norte da agulha apontando para cá e o sul para cá. Tá? Se a gente colocar, novamente, agora mover a bússola para este lado aqui esquerdo do fio, a gente vai observar que o norte da agulha da bússola vai se alinhar para cima e o polo sul da minha bússola vai ficar alinhado para baixo. E aí a gente pode fazer isso, testar para diversos pontos da região do espaço em torno desse fio. Aqui do lado direito, a gente vai observar que o campo, a polaridade dessa bússola, ela muda, né? Então ela continua sendo, está mostrando que um alinhamento vertical, né? Exatamente nesse ponto, mas ele muda a polaridade aqui do outro lado do fio. Tá? A bússola passa a apontar para cá. E se a gente testar embaixo, ele também fica, o plano fica alinhado na mesma paralelo lá àquela bússola lá de cima, né? Se a gente pegar a linha de simetria, aqui é o eixo central da agulha dessa bússola, eles estão paralelos, porém aqui embaixo a polaridade é invertida. Tá? E aí isso mostrou o comportamento, né, experimentalmente, do campo magnético em torno desse fio, com a corrente entrando nesse plano. E essa corrente, então esse campo magnético ele pode ser descrito com uma trajetória, com uma linha de campo aí, circular, com uma circunferência que é produzida ao entorno dessa corrente, tá? E
as bússolas elas estão se apontando, se alinhando com o campo magnético. Então tem uma linha de campo magnético nesse sentido, né? Que ela é uma linha fechada. Sempre uma linha de campo magnético ela é uma linha fechada, porque isso é uma consequência, a gente vai ver mais tarde, sempre da existência dos dipolos magnéticos, né? Da não existência até hoje de um monopolo magnético. Então, o campo magnético ele tem essa direção aqui representada, tá? No entorno desta corrente aqui. Se a gente pegar, então, inverter a corrente, fazer aqui um experimento separado, tá? A corrente saindo, então, do plano, agora a corrente está fluindo na outra direção, a gente vai observar que o formato do campo, né, ele continua sendo uma circunferência, uma linha de campo, só que o sentido do campo ele foi invertido. Agora o campo magnético ele tem uma outra direção. Tá? Isso aqui, então, a gente pode observar, lembrar, pelo que a gente chama da regra da mão direita também, né? Que se pegar a mão direita, uma forma de utilizar é o dedão, não consigo desenhar para vocês, mas vocês tentem imaginar, o meu dedão na regra da mão direita vai ser a direção da corrente. Então, aqui no caso, meu dedão da mão direita, né, obviamente, ele está apontando na direção da corrente, então ele está entrando no plano, e aí eu girando a minha mão no sentido sempre horário, como se eu estivesse apertando um parafuso, os meus dedos, né, da minha mão, fora o polegar, eles vão indicar a direção do campo. Então a direção da linha de campo ela é sempre apontando aqui perpendicular, qualquer posição aqui a linha de campo está perpendicular ao sentido da corrente, então ela forma essa circunferência, e no sentido horário aqui. Se a gente inverter o sentido da corrente, então a gente inverte, não muda a direção das linhas, mas inverte o sentido do campo. Né? Então agora aqui a corrente fluindo para fora do plano, né? Pegando a regra da mão direita também, o meu dedão está apontando para fora dessa superfície, e aí os meus dedos, eu girando a minha mão, como se eu estivesse apertando uma chave de fenda, né, para apertar um parafuso, a gente estaria seguindo os meus dedos, estão apontando na direção do campo, tá? No campo magnético. Se o que está movendo essa bússola de teste aqui que a gente está colocando, né, teoricamente colocando aqui para verificar a direção, o alinhamento do campo magnético, é uma força que está movendo, está defletindo essa bússola. Essa força, né, é o que a gente pode chamar de uma força magnética também. Se essa corrente ela está exercendo uma força sobre essa bússola, né? Então uma corrente elétrica está produzindo uma força que está movendo esse ímã, né? É o que o Ørsted observou no seu experimento aí. Então deve haver, pelo efeito de ação e reação, uma força que age sobre a corrente também, né? Ou no caso, o ímã, o campo magnético, ele deve gerar uma força de reação, né, sobre uma corrente também. Tá? Isso também foi experimentalmente demonstrado, né, e comprovado, observado, melhor dizendo aí, que assim como então uma corrente elétrica, no experimento de Ørsted, né, o que está acontecendo aqui? Uma corrente elétrica está criando uma força que está movendo essa bússola, certo? Então, da mesma forma, então o campo magnético, né, pode gerar uma força que age sobre esta corrente. Tá? Como que isso foi ou pode ser comprovado experimentalmente? Então, se a gente tem um ímã
este formato aqui, um corpo magnetizado, tá? Ele pode gerar aqui nessa extremidade um comportamento de um polo norte e deste outro lado um polo sul, tá? De tal forma que a linha de campo que percorre esse material, a gente tem um campo magnético, uma linha de campo magnético, sempre fechada. As linhas de campo magnético a gente vai ver ainda mais para frente que elas sempre são linhas fechadas. Opa, não estou conseguindo desenhar no centro que eu quero representar, mais ou menos. Então o campo magnético ele vai se desenvolver dessa forma, né? Vai ser estabelecido nesse ímã com esta direção aqui, tá? Deixa eu desenhar para cá o sentido da linha de campo. Se colocarmos agora no centro desse gap aqui, dessa abertura desse ímã, tá? Onde tem então um campo magnético, ele está atravessando essa região. Esse é um formato que pode ser construído com ímã, e ele vai ter então essa região aqui que a gente pode inserir um fio condutor aqui no centro e colocar uma corrente, tá? Então se a gente tiver uma corrente fluindo aqui nesta direção, então ele está saindo, a corrente está saindo do plano, né? Então teria um fio atravessando, né? Uma forma de ter essa corrente é um fio condutor atravessando, saindo do plano aqui, e a corrente está fluindo no sentido, apontando para nós, observadores aqui, né, desse efeito. Com o campo nessa direção, experimentalmente, o que se observa? Para onde que a força que age nesse fio ela resulta, né? Em que direção ela resulta? A força que age nesse fio, nesse caso, né, experimentalmente demonstrado, que a força vai atuar para o fio, sobre o fio, sobre a corrente, né, melhor dizendo, atuando, empurrando o fio para cima, tá? Então, essa aqui é o sentido da força que surge. Isso foi comprovado inicialmente de forma experimental, tá? Ao inverter o sentido da corrente e manter esse campo aqui, a força ela atuaria para baixo, né? Então, se a gente tivesse a corrente fluindo na outra direção, o mesmo fio colocado ali no meio do campo, é uma forma mais simplificada de representar, ao invés de desenhar todo o ímã, é só dizer que, bom, aqui tem um campo magnético nessa direção, ó, tá? Nessa região do espaço existe um campo magnético assim, e agora a corrente I aqui ela está entrando nesse plano, a força que agiria sobre essa corrente, ela tem este sentido, tá? Seria aqui para baixo. Esse é um experimento facilmente recriado em laboratório com a ajuda de um ímã e um fio circulando uma corrente contínua, né, de uma bateria. O fato é que desse experimento aqui se comprovou que, primeiro, a força elétrica, né, que atua sobre a corrente, ela é sempre perpendicular, ela vai sempre ser perpendicular ao campo magnético, B, nesse caso aqui representado em amarelo. E se chegou também à conclusão que a força elétrica, a direção da força elétrica, então a direção aqui, vamos usar um versor para o vetor força elétrica, ele depende da direção da minha corrente, o versor que me dá a corrente, e o produto escalar com o campo magnético, tá? Então isso aqui é apenas uma relação que está dando a direção da força, ó. É só a magnitude, a direção, o sentido da força, né? O versor, aqui lembrem que o versor F ele não dá a magnitude, ele é apenas a direção da força em um sentido. Então ele é 1 sobre o módulo de F vezes o vetor F, né? Então, ele pega apenas a direção e despreza a magnitude, ou a magnitude aqui se torna 1, né?
Se a gente pegar então a corrente com um vetor, a direção dessa corrente, né, ela está apontando para fora, lembrando também lá da regra do produto vetorial e vetorial B, olha só, aí a gente tem que pegar, utiliza também a regra da mão direita, só que aí a corrente pode ser o meu dedo indicador da mão direita, é o sentido da corrente apontando para fora, meu dedo médio vai ser o vetor B, né, o produto vetorial I vezes B. Agora o meu polegar indica a direção da resultante desse produto vetorial, que é a força apontando para cima. Tá? Então, aí é a outra regra da mão direita que a gente pode usar. Né? O dedo indicador apontando os três, dedo indicador, dedo médio e dedo polegar, todos eles ortogonais entre si, né? Formando uma espécie de uma base cartesiana aí, retangular. Opa. Em que o meu dedo indicador é a corrente, ou é o vetor inicial aqui do produto escalar, produto vetorial, perdão. O dedo indicador é o primeiro vetor do produto, o dedo médio é o segundo vetor, nesse caso está apontando para o B, então, e a resultante é a direção do meu dedão. Então, a força ela é dada, a direção da força, né, vai ser dado pelo produto vetorial da direção da corrente pela direção do campo magnético. Okay? Isso aqui é um primeira constatação relevante. Aí, né? Se a gente pegar agora, vamos observar a corrente em um fio. Então tem uma corrente e um fluindo nessa direção. Essa corrente 1, ela vai produzir um campo magnético, então, né? A gente pegar apenas no plano aqui, na região do plano, no plano dessa corrente aqui, desse desenho, o campo magnético gerado por esta corrente, né, ele vai ter uma direção aqui abaixo do fio condutor, ele vai produzir um campo magnético nesta direção e sentido, tá? Entrando no plano. A gente pode imaginar que as linhas de campo magnético produzidas por essa corrente, elas estão furando o plano desse meu desenho, entrando aqui, né, nessa parte aqui de baixo. Essa aqui é a representação dos vetores campo magnético nessa posição. Acima lá do fio, ele vai produzir um campo magnético que está saindo do plano. Né? Okay? A gente pegasse diferentes posições aqui, né? Aqui acima do fio, ele sempre vai estar gerando o campo magnético nesta direção. Né? Abaixo do fio, ele está sempre produzindo campo magnético assim. Então são várias, a gente pode imaginar várias circunferências, né, de linha de campo fechadas com raios diferentes, e a gente vai, mais tarde, a gente vai ver que conforme mais o afastamento da distância dessa corrente vai interferir na magnitude do campo, mas isso a gente ainda não está interessado em descrever ou quantizar, tá? Mas apenas observando aqui o sentido dos campos gerados. Então aqui em cima o campo magnético teria essa direção. Tá? Se a gente colocar agora aqui na parte de baixo, vamos colocar um outro fio, e ele vai ser percorrido por uma corrente I2. Vou chamar aqui uma corrente no mesmo sentido, só que agora num outro fio, tem uma corrente aqui I2. Tá? Qual que é o efeito desta corrente aqui? Bom, se essa corrente I2, ela sofre a ação de uma força porque ela está na presença de um campo magnético. É o que este experimento aqui, ele, né, de um fio conduzindo uma corrente, ele mostra. Se a gente ligar uma corrente nesse fio,
ele está dentro de um campo magnético aqui, ele vai sofrer a ação de uma força nesse sentido. Qual que é a direção da força que está agindo sobre o fio que está conduzindo a corrente 2? Né? Eu vou chamar de uma força aqui. A direção dessa força que age sobre esse fio, apenas a direção dela, então o versor da força é dado por a corrente 2, a direção da corrente 2, produto vetorial com o campo magnético, que está o campo magnético na corrente, né? Na região dessa corrente. Então, cada pedacinho desse condutor aqui, que está percorrido pela corrente 2, eu faço o produto vetorial I2, a direção da corrente 2, o vetor I2, produto vetorial com B. Né? I2 vetorial com B resulta uma força atuando nesse fio, a direção dessa força é para cá, para cima. Então, empurrando ou deslocando esse fio aqui para cima. Né? A gente está usando apenas notação aqui de direção, sem considerar a magnitude dessa força. Tá? Por isso o símbolo aqui de um versor. Okay? Só que essa corrente 2, ela produz também o seu próprio campo magnético. E esse campo magnético, vamos chamar aqui, ó, esse é o campo magnético B1, produzido pela corrente I1. Né? I1 está produzindo um campo magnético aqui nessa região. Mas a corrente I2 ela também vai produzir um campo magnético lá na região onde está o fio com a corrente I1. E esse campo magnético lá em cima, né, a corrente I2 está fluindo nesse sentido, regra da mão direita, ele vai produzir um campo magnético sobre o fio aqui, nesta direção. Né? Então esse aqui, seria a direção do campo B2, produzido pela corrente I2. Eu vou apagar esse campo magnético aqui, porque não nos interessa aqui para neste momento, né? Que seria o campo magnético gerado pelo I1 lá em cima. Mas então B2 aqui é o campo magnético produzido por esta corrente. Né? E se a gente fizer também, agora, tem uma corrente elétrica circulando numa região do espaço que existe um campo magnético, B2. Então vai surgir uma força que age sobre a corrente I1 e a direção dessa força é proporcional à corrente I1, ao vetor corrente I1 vetorial com B2 nesse caso, tá? Que seria B1. Então, corrente I1 vetorial com B2, que está saindo do plano, ela produz uma força apontando para baixo. Tá? I1 o sentido da corrente, meu dedo indicador, dedo médio vai ser a direção do campo, saindo do plano. Então a força, que é o resultado desse produto vetorial, aponta para baixo, meu dedão, né, pela regra da mão direita. Então a gente observa que, nesse caso aqui, os dois fios eles sofrem uma interação, né, através do campo magnético, que é uma força atuando sobre esses fios. Né, por conta do campo magnético que uma corrente está gerando na região da outra corrente. Okay? De fato, se a gente fizesse experimentalmente isso, né? A gente pegasse dois fios condutores aqui, ambos circulados por uma corrente e no mesmo sentido e direção, né? Mas em fios independentes, as duas correntes fluindo para cima, as forças elas atuam de forma, o resultado da combinação de um campo magnético produzido por essas correntes, interagindo com a corrente, elas apontam atraindo os dois fios, ou atraindo as duas correntes. Né? De fato, elas estão atraindo as duas correntes. E a gente pode também pensar que isso aqui é um conjunto de forças de ação e reação. Né? Pelas leis de Newton, lá, toda força gera uma reação de igual magnitude. Essas forças têm que ser de igual magnitude, que agem sobre os dois fios. Né? Porque se a corrente I1 está produzindo um campo magnético aqui, e esse campo magnético interagindo com a corrente 2 está produzindo uma força que está empurrando esse fio aqui para cima, essa força ela necessariamente cria uma reação, onde ocorre essa reação lá no fio que tem a corrente I1. Tá? Então,
acontece este efeito aqui quando as duas correntes, dois fios paralelos, eles estão sendo circulados, percorridos por correntes no mesmo sentido. Se a gente tiver, então, um sistema em que os condutores, fio condutores paralelos são colocados com correntes aí circulando em sentidos opostos, né? Então tem uma corrente I1 circulando para cima aqui num fio e no outro fio tem uma corrente I2 no sentido oposto, tá? Vocês podem fazer a verificação através da regra da mão direita, criar qual que é o campo magnético, a direção do campo magnético B1, o campo magnético, qual que é a direção do campo B1 criado aqui sobre esse fio, né, gerado por esta corrente, qual que é a direção do campo magnético aqui nessa região, gerado pela corrente 2, tá? E constatar que as forças, nesse caso, elas vão estar atuando para fora ou empurrando esses fios aqui, defletindo eles, né, repelindo um fio do outro. Também iguais magnitudes, né, que uma é a reação da outra, na realidade pode ser visto como uma reação da outra, mas elas estão atuando de forma como uma repulsão, né, com o efeito de, na verdade, aqui uma corrente fluindo dentro de um campo magnético.